do Senhor Jesus esteja enchendo nossos corações, a nossa vida. Nós vamos estar ministrando nesse dia a palavra do Senhor. Eu senti no meu coração, existe uma palavra que eu já ministrei, mas algumas coisas que têm a ver com essa situação que nós estamos vivendo, que fala de intimidade, que fala de relacionamento com Deus. Na verdade, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, eu creio que nós estamos chegando ao fim dos tempos, nós estamos chegando à consumação de todas as coisas, mas a gente vê no livro de Apocalipse que existem duas classes de salvos. Não estou falando de pessoas não salvas, pessoas salvas, que estão lá nos céus com o Cordeiro, com o Senhor. No capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim que eu vi uma multidão de anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e sabedoria, força, honra, glória e louvor. Nós vemos também que a multidão cantava um cântico conhecido, que nós até cantamos na igreja, ao nosso Deus que se assenta no trono. Tal. Essa multidão, que refere o livro de Apocalipse, eles cantam um cântico conhecido, com uma letra conhecida. Mas o detalhe é que no capítulo 14, fala dos 144 mil. E eu creio, particularmente, que esse é um número simbólico, né? 12 vezes 12, nós não vamos entrar nesse detalhe, nem faz parte disso, mas diz que no capítulo 14, diz que esses 144 mil, a partir do versículo 1 diz assim: eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrita o seu nome e o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz do que era, voz de arpistas quando tange a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são estes os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são estes que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca e nem mácula. Essa classe de 144 mil, essas pessoas ali, são pessoas especiais. E, particularmente, eu creio que são pessoas que buscaram ter uma intimidade com Deus. E, dentro dessa intimidade, eles desenvolveram um relacionamento com Deus, de tal forma que eles tinham algo a contar. Eles tinham um cântico, eles tinham uma intimidade, um relacionamento que eles podiam contar no céu. E existia essa multidão que canta um cântico, que todo mundo pode cantar, que existe uma letra conhecida. Então, queridos, existem classes nos céus, e também lá no livro de Apocalipse fala uma coisa que eu não queria entrar aqui em detalhe, mas diz que tinha choro. Por que as pessoas estariam chorando no céu? Por quê? Não haverá mais choro, o Senhor enxugará toda lágrima. Mas a questão é, eu entendo que no céu muita gente vai se arrepender de não ter desenvolvido uma intimidade com Deus. Eu creio que vão existir pessoas lá que talvez choraram, ou estarão chorando, porque vão olhar e vão dizer assim: eu poderia ter desenvolvido um cântico novo, eu poderia ter desenvolvido uma vida de intimidade com Deus. Então, voltando ao tema desse dia, dessa mensagem,
Vamos pegar um homem na Bíblia que é chamado pai da fé, Abraão. É um homem que a Bíblia faz referência e nós vamos estudar um pouco a vida dele. E como ele chegou a esse patamar, como ele chegou a esse nível, né, de ser chamado pai da fé. Nós vemos aqui que Abraão, vamos começar lá no Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 12. E vamos ver que Abraão, em toda a sua trajetória com Deus, ele desenvolveu altares. E o tema dessa mensagem nesse dia são os altares na vida de Abraão. E o que significam esses altares? Altar na Bíblia pode significar um local de encontro com Deus, um lugar de sacrifício, um lugar de adoração, um ponto de contato. E a gente vê, examinando a palavra, que Abraão, depois que ele aprendeu isso, em todo lugar que ele chegava, como se fosse um orelhão, um telefone, um orelhão que a gente tinha antigamente. Abraão chegava e fazia um altar. Acontecia alguma coisa na sua vida, ele fazia um altar, para que tivesse ali um ponto de contato, um ponto de relacionamento, um ponto de conversar com Deus intimamente. Então é muito legal a gente falar Abraão, pai da fé, é um título bonito, né? Homem, mulher de fé, mas o que é necessário para que a gente chegue nesse nível, né? Sempre na Bíblia, nomes, lugares, pessoas têm significado. Por exemplo, Jesus disse: Pedro, tu és uma pedra, né? Pedro, pedra. Jacó, né, seria o enganador, suplantador, aquele que nasceu segurando o pé do seu irmão. Então, nasceu segurando o pé, é Jacó, botou o nome de Jacó, né? Nasceu com o dedo no nariz, chama de Abimeleque, né? Brincadeira, isso aí já é por minha conta, né? Mas na Bíblia várias situações têm significados. E Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1, e o pastor Marco pregou isso domingo passado, nós vamos reler isso, né? Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E diz logo no versículo seguinte: partiu, pois, Abrão, como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Versículo 6 diz que Abrão atravessou até a terra de Siquém, e o Senhor ali, versículo 7, ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Primeiro altar na vida de Abrão, ou a gente vai chamar de Abraão, depois Deus muda o nome dele, nós vamos ver por quê. É um lugar chamado Siquém. Siquém significa ombros. Na verdade, isso aí fala do início da caminhada com Deus. Abraão, segundo Josué 24, versículo 2, fala que ele servia a outros deuses. O seu pai servia a outros deuses. Era comum naquela época, os homens, era um deus para a colheita, um deus para o tempo, um deus para isso, um deus para aquilo. E eles serviam a outros deuses. Mas um belo dia o Senhor se manifesta a Abraão e o chama. E eu creio que foi uma coisa tão tremenda que Abraão imediatamente obedeceu e partiu, sem saber para onde ia. Ele partiu. Né? Então, o primeiro significado, o primeiro altar que ele faz, fala isso. Siquém, são os ombros. É como se Abrão arriasse e recebesse de Deus a incumbência, recebesse de Deus o chamado, recebesse de Deus o ministério. Nós vemos isso em outros lugares, em Josué 24, versículo 15, é onde, depois do Senhor falar com Josué, que Moisés tinha morrido, e etc., e Josué assumir definitivamente aquilo ali que Deus tinha para ele, é onde ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fala isso também em Siquém. Em Siquém, Josué assumiu o seu chamado, começou a caminhar.
a sua caminhada, o seu ministério. José também, em Gênesis 37, versículo 12, você pode procurar lá, mas ali José, apesar de ele ter muitos sonhos, visões, etc., mas foi em Siquém que ele começou a sua caminhada. Foi em Siquém que ele foi vendido pelos seus irmãos. Foi em Siquém que José realmente começou a trabalhar aquilo que Deus tinha na sua vida. Então, Siquém, o primeiro altar, fala de ombros. Queridos, é muito interessante que em Siquém Deus faz uma promessa a Abraão. E hoje a gente pode ver isso sempre. Eu quero te desafiar aí na Bíblia para verificar se o que eu estou falando é verdade ou não. Mas sempre Deus vem primeiro ao homem. Sempre Deus se manifesta primeiramente. Você não vê na Bíblia pessoas que não conhecem a Deus, não estão fazendo nada, nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento e resolvem: eu vou buscar Deus. Não, pessoas que têm uma intimidade, que desenvolvem um relacionamento com Deus, primeiro Deus vem. Sabe, quando Jesus fala, nós não sabemos orar, né? Pedimos e não recebemos porque não sabemos orar como convém. Eu creio que tem a ver com isso. Muitas vezes a gente fica orando por um familiar, por uma pessoa que a gente quer que se entregue ao Senhor, e a gente fica pedindo, né, usando de argumentos, de situações para que ela se toque. Mas eu creio que a gente deve orar para que o Senhor se manifeste a ela, como Deus sempre fez aqui. Em Siquém, Deus vem e faz uma promessa a Abraão, né? Quero que você pense nisso. Deus sempre vem primeiro. E nesse lugar é o lugar onde nós aceitamos e como se arriamos e deixamos o Senhor colocar sobre nós aquilo que Ele tem para a nossa vida. O segundo lugar, o segundo altar de Abraão, é em Gênesis capítulo 12, versículo 8 e 9. Eu não vou ler tudo, mas eu peço que você depois acompanhe. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Versículo 10. Havia fome naquela terra e desceu Abraão para o Egito. Abraão, quando teve esse contato com Deus, como ele viu que o altar era um ponto de contato com Deus, ele chegou num lugar de decisão. E aí, esse segundo altar eu queria nomear assim, um lugar de decisão. Às vezes o Senhor vem, nós entregamos a nossa vida, mas existem situações onde nós precisamos decidir determinadas coisas. E Abraão chega nesse lugar entre Betel e Ai. Betel fala de casa de Deus. E Ai significa montão de ruínas. Abraão chega naquele lugar e ele faz um altar e ele começa a buscar ao Senhor. Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Mas como nós lemos ali, Abraão fez o altar, mas Deus não respondeu. Eu não sei se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu algumas vezes. A gente pergunta algo a Deus e Deus se mantém em silêncio. A gente está no momento de decisão, clama ao Senhor e Deus não responde. E às vezes a gente faz como Abraão fez, faz besteira, faz bobagem, né? Deus não respondeu, ele desceu para o Egito. No Egito, né, veio uma situação difícil, ele achou que o Egito era melhor, desceu para o Egito, lá ele mentiu, lá ele disse que Sara era sua irmã, lá, quase que ele foi morto, quase que Faraó pegou Sara para ser sua esposa. Aconteceu uma série de problemas, né? E o que faz? Eu não vou voltando, mas Gênesis capítulo 13 diz que após isso tudo, Abraão quebrar a cara, ele voltou para o lugar onde ele tinha feito o altar, entre Betel e Ai, e ele invocou novamente o nome do Senhor. E diz que novamente o Senhor não falou nada com ele. Queridos, existem situações na nossa vida onde Deus espera que nós tomemos uma atitude sensata, que nós tomemos uma atitude baseada
na sua palavra, nós tomemos uma atitude baseada naquilo que ele um dia nos prometeu. Deus tinha prometido a Abraão, lá em Siquém, Deus tinha feito uma promessa. E chegou aqui, Abraão começa a perguntar, mas para onde eu vou? O que eu devo fazer? Eu já vivi isso, né? Uma vez eu tinha que tomar uma decisão séria na minha vida, e eu comecei a perguntar a Deus, e Deus se manteve em silêncio. E eu fiz uma proposta com Deus muito espiritual. Falei, Senhor, eu vou caminhar nessa direção. Se não for da sua vontade, se eu faça que alguma coisa dê errado. E eu fui caminhando, nada deu errado, e eu fiz uma bobagem. Sabe, queridos, e mais tarde o Senhor me mostrou que aquilo que está na sua palavra, não é necessário eu perguntar a Ele se é para fazer ou se não é para fazer. Se está escrito na Bíblia, se está no manual do fabricante, não é para você perguntar, não é para eu perguntar. Nós temos que seguir aquilo que já temos de Deus, sabe? E se não tiver, pare, espere o Senhor falar. Abraão invocou ali o nome do Senhor, mas ele não fala novamente. Até que em Gênesis 13:8, Abraão resolve ceder. E ele diz para Ló, seu sobrinho, vê para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló olhou e viu as campinas, tudo já prontinho, tudo feito, um caminho fácil. E diz ali que ele olhou em direção a Sodoma, um lugar de pecado, um lugar de perdição. Mas era um caminho mais fácil e ele tomou esse caminho. Sabe, Ló sai debaixo da bênção, da unção que tinha sobre a vida do seu tio, sobre a promessa que estava na vida do seu tio. Sabe, queridos, existe uma coisa, abrindo um parênteses aqui, né? Cuidado com as decisões que você toma, porque às vezes você está debaixo de uma unção, você está debaixo de algo, e é muito comum a gente ver isso, às vezes na igreja, pessoas chegam destruídas e como lá o bom samaritano, né, diz que aquele homem saiu de Jerusalém para Jericó, pessoas começam a se afastar de Deus em direção ao pecado, e vêm os salteadores, e vêm os inimigos, e vem o diabo e maltrata e mata, e muitas vezes as pessoas chegam quase mortas na igreja. E entram debaixo de uma cobertura espiritual, e entram debaixo de uma unção, e entram debaixo de uma proteção que Deus tem. Mas depois que tudo está bem, depois que aqui Ló, ele já era próspero como seu tio, ele já era bem sucedido, ele já tinha, né, bens, ele já estava bem. Ele achou que ele podia andar sozinho. Ló poderia ter dito ao seu tio, não tio, olha, eu estou debaixo do Senhor, vamos lá, né, eu estou junto, né, eu vou obedecer como o Senhor quer obedecer. Mas não, Ló olhou o caminho mais fácil, ele tomou esse caminho. Sabe, Ló é levado cativo. Ló diz a palavra que ele foi armando de tendas em tendas. Isso é outro assunto, nós não vamos entrar agora, mas diz que Ló foi se afastando da presença de Deus, né? E foi em direção ao pecado. Entre Betel e Ai é um lugar de decisão. Nós precisamos buscar a Deus nas nossas decisões. Nós precisamos ouvir do Senhor, não é? Para aquilo que o Senhor tem para nós. Em terceiro lugar, em Gênesis 15, o Senhor vem novamente. Depois que ele cede, o Senhor vem em Gênesis 15 e começa a falar com Abraão. E ele faz um altar no lugar chamado Hebrom. Em Hebrom, aquela promessa no versículo 18 do capítulo 15 fala isso, que a promessa que Deus tinha se torna em uma aliança. Em Hebrom, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Então, nós também não vamos entrar nesse detalhe, é uma outra pregação. Em Hebrom, Deus começa a revelar os seus segredos. Deus começa a conversar com Abraão e dizendo, olha, eu pretendo destruir Sodoma. O clamor, né, a sujeira, o pecado está subindo. Eu vou destruir. E Abraão começa a questionar. A gente vê que já é um lugar de mais intimidade. E aí eu volto ao cerne, ao tema da pregação, né, ao tema da mensagem, que é o desenvolvimento de uma intimidade com Deus.
Em Hebrom, Abrão faz uma aliança. Ele faz um altar, e esse nome Hebrom significa isso, aliança. Deus vem e faz uma aliança. Deus começa a revelar os seus segredos. Ele começa a questionar, é uma intimidade tal que ele começa a questionar a natureza de Deus. Senhor, mas se tiverem 40 justos, o Senhor vai destruir? E se tiverem 10? E se tiverem 5? Ele começa a questionar, a dialogar de uma forma íntima com Deus. Abraão, ali em Hebrom, ele também faz aliança com os homens. Né? É onde tem a guerra dos 4 reis contra 5. Em Hebrom, ele tem a visita de Melquisedeque, que é um símbolo, né? Que é uma representação de Jesus. Em Hebrom, finalmente, nasce o filho da promessa, Isaque, após muitas coisas impossíveis acontecerem. Mas, querido, esse terceiro altar é um altar onde Deus transforma uma promessa em uma aliança. A aliança fala de compromisso de 2 partes. Não se faz aliança só uma pessoa. A aliança é um compromisso de 2 partes. Abraão entrou ali em aliança com Deus. Deus entrou ali em aliança com Abraão. Mas eu quero te dizer, só essa aliança, você precisa provar também que você tem uma aliança. Né? Eu lembro do pastor que contava uma, não sei se é uma história ou uma história, mas eu sei que ele contava em termos de piada, de anedota, que diz que as pessoas estavam lá num retiro de carnaval e clamando, repreendendo o diabo, expulsando o diabo, gritando com o diabo, e no retiro de carnaval tudo, daquele fogo, aquelas pessoas todas, e as pessoas lá. E de repente um cara saiu fantasiado de diabo com seu carro, ia para a festa e o carro dele quebrou perto ali daquele lugar. E ele viu aquele barulho, ele foi lá fantasiado de diabo, pedir ajuda naquele retiro. E disse que chegou, quando ele apareceu na porta, assim que estava todo mundo gritando, correu todo mundo, com medo do diabo, correu todo mundo, fugiram. E só ficou uma velhinha, que não tinha como andar direito. Ela ficou lá, né, na cadeirinha dela, e o homem foi lá falar com ela. Quando chegou perto dela, ela falou assim: olha, seu diabo, você não leva mal não. Eu estou aqui, mas você sabe que eu sou assim contigo, né? Eu estou aqui só porque me chamaram. Então é muito interessante que as pessoas às vezes gritam, né? Professam uma coisa, mas na verdade não vivem. E o que aconteceu na vida de Abraão? Abraão, Deus resolve fazer uma prova, ver se realmente Abraão era aquilo, né? Merecia aquilo que ele tinha, que Deus pretendia com ele. Né? Abraão precisou ser provado. Eu sou professor e geralmente prova são questões referentes a capítulos. Né? Você dá uma disciplina com vários capítulos e você começa a testar se aqueles capítulos foram assimilados. E Deus faz essa prova a Abraão. Eu não vou ler, mas Gênesis capítulo 22, primeira coisa que Deus fala: Abraão, pega seu filho, seu único filho, e oferece em sacrifício para mim e vai para um lugar que eu te mostrarei. A gente já ouviu isso, né? Lá em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sai do conforto aqui da sua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sai da sua segurança, agora Deus fala, né? Seu filho da promessa, seu único filho, e oferece ele em sacrifício no lugar que eu vou te mostrar. E diz que Abraão pega seu filho, pega os mantimentos e vai, novamente obedecendo, sem saber para onde, sem saber como, sem entender, mas ele obedece. E ali Abraão vai e começa a caminhar. Depois a segunda questão é: obedeço a Deus, vou pelo caminho que Deus tem, ou vou preservar o meu filho, que afinal de contas Deus disse que fez uma promessa, fez uma aliança, que me daria descendência, eu seria pai de multidões através desse menino. O que eu faço?
questão referente a Betel e Ai. Terceiro, terceira questão, obedecer cegamente. Hebreus capítulo 11, versículo 19 diz que Abraão, ele cria que Deus era poderoso, mesmo após ele sacrificar o seu filho. Deus era poderoso para trazê-lo de volta. Né? E nós vemos que ele chega ali num lugar chamado Berseba. Berseba significa poço dos juramentos. Deus fez uma promessa, essa promessa se tornou em aliança, e essa aliança chega num ponto onde precisa haver um juramento. Nós conhecemos a história, não vou me detalhar nisso, mas diz que Abraão chega lá, sobe, né, para o lugar de sacrifício. E antigamente eu pensava que o menino era uma criancinha, Abraão, um coroa sarado, e Abraão levando o filho pela mão, mas não, se a gente examinar, o rapaz era um jovem, provavelmente forte, Abraão já um velho, né? E o filho pergunta ao pai, pai, tem a lenha, tem o cutelo, tem tudo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão fala, Deus proverá. Deus proverá. Abraão tinha tanta fé, tinha tanta intimidade, tinha tanto relacionamento com Deus, que ele cria que Deus era poderoso para prover, mesmo ele matando. E nós conhecemos a história, eu imagino como Isaac se deixou ficar ali sobre um monte de lenha, né? Como Isaac se manteve firme, e aí a gente vê outra história, depois a gente conversa sobre isso. Isaac, ele assumiu, ele herdou várias coisas de Abraão, porque ele também foi obediente. Mas diz que quando Abraão levantou o cutelo para matar o seu filho, ouviu uma voz dizendo, Abraão, pare, agora eu vejo que você me obedece, agora eu vejo que você é realmente quem eu imaginei, ou quem eu apostei, ou quem eu criei, ou quem eu investi em você. Sabe, queridos, eu quero te dizer, o sacrifício de Isaac era uma figura, já mostrava profeticamente o que ia acontecer com Jesus. Deus também ia dar o seu único filho para ser morto por nós. Abraão profeticamente ofereceu o seu filho, sabe, para ser sacrificado em favor da promessa de Deus. Sabe, em Berseba, melhor dizendo, ali, após a gente ler, nós não estamos lendo todos os textos, tá? Mas a aliança se torna em um juramento, né? No capítulo 22, versículo 16, fala isso. Né? Vamos ler só essa parte para não ficar muito em aberto. 22, 16. E disse o Senhor, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia do praia do mar, e etc, etc. Querido, a intimidade com o Senhor é algo progressivo. A intimidade com Deus, muitas vezes, nos leva a fazer um sacrifício. A intimidade com Deus, muitas vezes, exige de nós dedicação. Sabe, existe o exemplo, né, que Jesus fala em Apocalipse, eis que estou à porta batendo. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei. Jesus é educado. Eu lembro sempre daquela ilustração que a nossa vida é como uma casa. Jesus está à porta batendo. Se a gente abrir a porta e deixar ele entrar, geralmente ele entra no lugar mais arrumadinho da nossa casa, nossa sala de estar, por exemplo. E ele entra na nossa sala de estar, da nossa vida, e começa a dizer, vamos arrumar isso aqui, vamos tirar isso aqui, vamos arrumar essa poltrona, vamos arrumar essa mesa. E se você der intimidade, ele vai caminhando, ele vai chegando no seu quarto, ele vai chegando no seu banheiro. E à medida que você dá intimidade, até ele chegar lá naquele quartinho de bagunça que toda casa tem da sua vida, para começar a mexer na sua vida. Nós precisamos hoje, querido, concluindo, restaurar o altar com Deus. Nós precisamos
fazer como Abraão. Um exemplo. Se nós queremos chegar lá, como em Apocalipse, cantar um cântico que ninguém entende, um cântico de intimidade com Deus, nós precisamos restaurar o nosso altar ou fazer. E eu quero te perguntar nessa noite, em que altar? Talvez você não esteja em nenhum altar. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez falar de Deus. Talvez hoje, através dessa mensagem, é a hora que Deus está vindo para você. Talvez hoje é a hora em que Deus veio e começou a falar ao seu coração. E você está sentindo vontade de chegar em alguém, de aliar, o seu ombro, e aliar o seu ombro, e deixar com que Deus cumpra o seu propósito, a sua vontade na sua vida. Talvez você esteja passando ali entre Betel e Ai, em lugar de decisão. Talvez esteja numa fase em que você precisa erigir um altar, edificar um altar, e começar a perguntar a Deus, e começar a ceder determinadas coisas. Talvez não por um caminho fácil, mas ceder, e caminhar com Deus. Deus está esperando essa decisão. Talvez você esteja num altar, num lugar de altar como o Hebron, onde você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, até que você chegue, transforme a promessa, o chamado que você adquiriu, em uma aliança. Talvez Deus esteja querendo fazer uma aliança contigo. Querido, é muito bom nós estarmos muitas vezes dentro da igreja. Existem pessoas com anos de igreja que ainda não têm uma aliança com Deus, não tem uma aliança com a casa de Deus, não tem uma aliança, de um chamado, de um serviço para Deus, estou vivendo de uma forma que o Senhor é bom para mim. Mas o que eu tenho sido bom para Deus? O que eu tenho contribuído para o reino de Deus? Existem pessoas que chegam, às vezes, sendo supridas, sendo curadas, sendo restauradas, mas o que eu estou dando? E diz lá no Salmo 116, que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor me tem feito. Em Hebron é um lugar de aliança. Ou talvez você esteja em Berseba, que é um lugar onde o Senhor está requerendo um Isaque seu. Algo que significa algo para você, algo importante. Talvez Deus esteja querendo algo para saber se realmente, você tem. Eu quero te dizer como Abraão, ele cria, Deus é poderoso para restaurar. Uma vez eu vi um irmão dizendo assim, que estava com medo que o Senhor, ele tinha uma BMW, e era um carro que ele sempre quis ter, era o sonho da vida dele, e de repente ele ficou com medo de Deus pedir o BMW dele. Irmãos, não tenha medo de entregar o Isaque, não tenha medo de entregar aquilo que talvez para você seja mais precioso. Deus é poderoso para restaurar todas as coisas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. Que o Senhor fale ao seu coração, que o Espírito Santo complemente, essa mensagem, ou fale da forma que Ele quiser, totalmente contrária, talvez o que eu tenha falado aqui, mas que Ele fale. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pelos exemplos que tem na Bíblia, que muitas vezes não são exemplos somente de vitórias, como na vida de Abraão. Ele errou, ele foi para o Egito, ele mentiu, ele fez tantas coisas, ele tentou dar um jeitinho para ter um filho, para alcançar a promessa com a serva. Senhor, tantas coisas, nós vemos aqui, Senhor, tantas coisas boas, mas também tantas coisas ruins, como também na nossa vida é assim. Tantas vezes nós erramos, nós vacilamos, mas nesse dia nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a edificarmos os altares que precisam ser edificados na Tua presença. Que o Senhor nos ajude a caminhar
em intimidade contigo. Que o Senhor nos ajude a termos um cântico novo, um cântico de relacionamento, um cântico de intimidade, um cântico onde nós, quando chegarmos nos céus, nós possamos estar conversando contigo, algo que só nós entendemos, porque foi fruto de uma intimidade, foi fruto de um relacionamento pessoal entre nós e o Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que nesses dias, Senhor, o Senhor possa estar restaurando os nossos altares, o Senhor possa nos ajudar a restaurar a nossa intimidade, não para que mereçamos, nós não merecemos, Senhor, mas nós pedimos perdão e nós temos a certeza que o Senhor não nos rejeita. Maria Madalena também não merecia estar aos seus pés, mas era ali o lugar que ela queria estar, e foi ali que ela ficou, e o Senhor não a rejeitou. Que assim também seja com cada um de nós, que o Senhor não nos afaste, que o Senhor não nos rejeite, mas que o Senhor possa nos ajudar a construirmos, restaurarmos, edificarmos o altar que precisamos ter. Em nome de Jesus. Amém.